ano A, oi terceiro ano B, para estar aqui então para nossa aula número 11, que agora, a partir de agora, como vocês sabem, as aulas estão valendo, tá, gente? Tá valendo pro ano letivo. A professora vai registrar essas aulas online, vou ter o registro das atividades que vocês estão fazendo, tá? Eu sei que é complicado, eu sei que não é como deveria ser, para mim também não é, mas eu só vou pedir para cada um de vocês dar o melhor que vocês conseguirem, tá? Fazer o melhor que vocês conseguirem e sempre que precisarem ajuda, falar com a professora, tá? Então, a partir de agora, vão ser aulas temáticas. As aulas vão ter um tema e dentro deste tema eu vou desenvolver atividades de português, matemática, ciências, geografia, tá? História com vocês. E na quinta-feira a professora Simone vai mandar a atividade dela, como era nas aulas presenciais. Então, primeiro bloco, primeira aula, primeiro bloco de atividades é tempo. Que doideira, né? Tempo, o que é tempo? Pois eu tenho para dizer para vocês que faz muito tempo que as pessoas medem o tempo, elas contam o tempo, né? Lá desde os homens das cavernas até hoje, a gente mede o tempo. Uma forma que todo mundo mede o tempo desde o dia que nasce é a nossa idade, né? Cada ano que a gente vai fazendo aniversário, a gente vai contando um a mais. Então, a nossa idade é um jeito de medir o tempo. É o nosso tempo que está sendo medido desde o dia que a gente nasce. Então, primeiro bloco de atividades é sobre tempo, certo? E a atividade número 1 que a professora vai mandar para vocês é uma atividade muito louca, que chama-se, nós vamos construir uma cápsula do tempo, tá? Eu tenho um modelinho dela aqui, cápsula do tempo, ó, tá? Que essa aqui foi meu filho que fez. E aí, o que vai acontecer? Eu vou mandar para vocês um roteirinho, que são algumas perguntas. Vocês vão copiar essas perguntas no caderno de português e numa folha separada, que pode ser uma folha de caderno, que vocês arranquem do caderno, né? Ou pode ser uma folha de ofício também. Vocês podem fazer numa folha de caderno, pode fazer em folha de ofício, pode fazer em folha colorida, como vocês quiserem. Lá nesse roteirinho, a professora vai mandar várias perguntinhas. Essas perguntas têm que ser copiadas no caderno de português e vocês vão responder elas nessa folha. Vocês podem responder um pouco com escrita, vocês podem fazer desenhos, porque tem a sugestão de fazer desenho. E o que é uma cápsula do tempo? Para que serve uma cápsula do tempo? É um recadinho que vocês estão mandando pro eu de vocês do futuro, né? Do que está acontecendo nesse momento. A gente está vivendo um momento histórico, né? Ou seja, uma coisa que nunca tinha acontecido na nossa época está acontecendo e a gente vai escrever uma carta pro eu do futuro daqui a um ano. Nós vamos abrir essas cápsulas do tempo daqui a um ano. Então a professora mandou um roteirinho para vocês fazerem o que vocês têm que fazer, com perguntas que vocês vão responder ali e desenhos, tá? Vocês vão fazer na folha, caprichado, bem bonito. Aí vocês vão enrolar ou dobrar assim, né? Dobradinho, como a professora tá dobrando aqui. E vão colocar dentro de uma garrafinha de água, de refrigerante. E se alguém não tiver nem uma garrafinha assim, não conseguir, deixa assim fechadinho mesmo. E quando a gente voltar às aulas normais, eu levo uma garrafinha e a gente coloca dentro. Mas o ideal para quem tiver nessas garrafinhas, pode ser uma garrafinha de água, de refrigerante, do que vocês conseguirem aí, mais ou menos desse tamanho assim. E aí vocês colocam dentro esse registro, né, pro eu do futuro de vocês, seguindo o roteiro que a prof vai mandar. E depois por fora vocês pegam um papel e coloquem o nome cápsula do tempo, o nome de vocês, o dia que vocês fizeram, tá? E depois juntos nós vamos colocar uma data final, que vai ser quando que a gente vai abrir. Mas isso a gente vai decidir, gente, quando voltar às aulas normais. Que daí nós vamos lá na sala de aula, a professora vai pegar todas as cápsulas do tempo, vai guardar numa caixa, vai guardar em um lugar e nós vamos marcar o dia para uma cerimônia para nós abrir as nossas cápsulas do tempo lá no ano que vem, tá?
Então, a atividade número 1 é essa: construir uma cápsula do tempo. Para isso vai um roteirinho, tá? Lembrando, as perguntas que vai no roteiro, vocês têm que copiar no caderno de português, tá? E feito a cápsula do tempo, tá feitinha assim como essa, vocês tiram uma foto dela com vocês e me mandem para mim saber que vocês já fizeram, certo? E lá no nomezinho de vocês e marcar a atividade realizada, ok? O que vocês vão escrever, gente, lembrando, o que vocês vão escrever, ninguém mais precisa ler, eu não vou ler, tá? É pra vocês. Se depois vocês quiserem me mostrar o desenho que vocês escreveram, eu vou gostar. E eu vou fazer uma pra mim também, certo? A cápsula do tempo é um recadinho pra vocês no futuro, né? O futuro daqui um ano, nós vamos lembrar o que nós estávamos passando no ano de 2020 nesse período, tá? Então, atividade 1, cápsula do tempo. 2, gente, então, é um texto, que o título do texto é Ser Criança. Então, tá vendo aqui, é um poema, tá? E aí, a primeira, caderno de português, vai copiar o texto, fazer o desenho, se vocês quiserem. O desenho é opcional, quem quiser fazer, faz, porque fica mais bonito, né? Quem não quiser, não faz, porque não é obrigatório. Número 1, então, o que vocês vão fazer nesse poema? Vocês vão identificar as rimas. A gente já trabalhou rimas, vocês vão identificar as rimas. Por exemplo, a primeira tem escrito lá escola e bola. Escola, bola, rimam, porque os dois terminam em lá. Então, essas duas palavras vocês vão pintar da mesma cor. Aí vocês vão ter que procurar no texto outras duplinhas de palavras que rimam e pintar da mesma cor. Uma dupla de tu pinta de rosa, outra dupla de palavras tu pinta de amarelo. E aí, assim tu vai até tu encontrar quantas rimas tu encontrar no texto, certo? Atividade 2, 3, 4 e 5 são perguntas sobre esse poema que vocês vão ter que responder, lembrando que no caderno de português. Como o tema das nossas aulas agora é tempo, né? Tempo. No tempo que a gente vive hoje, vocês são crianças, né? Eu sou adulta, os pais de vocês são adultos e vocês são crianças. Os avós são, né, mais velhos que os pais de vocês e os pais de vocês são mais velhos que vocês que vivem aqui neste mundo há mais tempo. Mas vocês sabiam que há um tempo atrás eu era criança? Os pais de vocês eram crianças? Pois é, isso aconteceu, gente. Então, qual é a proposta da atividade? Então, número 3. É uma entrevista. A professora vai mandar para vocês as perguntas e aí vocês vão copiar as perguntas e vão escolher um adulto que more com vocês para fazer essa entrevista, tá? Por exemplo, vou pedir o nome completo da pessoa, a data que nasceu, e aí as perguntas têm a ver em como era que essa pessoa vivia quando ela era criança. Por exemplo, uma das perguntas é do que você sente saudade, né? De quando era criança, o que sente saudade? Qual era o seu personagem preferido? Qual era o seu brinquedo preferido, né? Essa atividade vocês devem copiar no caderno de produção textual. Uma entrevista é um texto, querendo ou não, é um texto. Então, vocês vão copiar as perguntas e aí as respostas vocês podem escreverem ou a pessoa que vocês vão entrevistar escrever, como vocês acharem melhor, como a pessoa que vocês vão entrevistar achar melhor. Quem quiser me mandar, e tem 3 jeitos de me mandar essa atividade. Um jeito é vocês tirarem uma foto, né, e me mandar essa foto da entrevista. Outro jeito é vocês tirarem uma foto, a pessoa que vocês estão entrevistando, e me mandar, né, ou um áudio da pergunta. Ou vocês podem fingir que vocês são repórteres, né, repórteres de televisão, e me mandar um pedacinho dessa entrevista, né, para a professora. Gente, atividade 4, a professora fez um exemplo aqui no caderno, tá? Vocês vão ter que procurar em livros, revistas, imagem de pessoas, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser pessoa mais velha, e vocês vão colar no caderno, certo? Vão colar no caderno e vão dar um nome que é um substantivo próprio para essa pessoa e criar uma frase. Por exemplo, essa menininha que eu recortei e aí eu dei o nome para ela de Ana Laura.
E aí eu escrevi, Ana Laura gosta de ler, até porque ela tava com um livrinho, tá? Eu recortei essa imagem desse senhor aqui e eu dei para ele o nome de Ernesto. E aí eu escrevi a frase, seu Ernesto é carteiro, tá? Essa é a atividade 4. Gente, então agora é a atividade 5, tá? Eu vou mandar um caça-palavras para vocês. E esse caça-palavras vocês não precisam copiar no caderno. Se alguém quiser copiar, tudo bem, mas não precisa, tá? É para vocês olharem no celular ou no tablet, onde vocês façam as atividades, na TV, não sei. E vocês precisam achar lá palavras com G, né? Com G-U e com Q-U, que é G, Gui, né? No caso do G, que. Então, e aí vocês vão dividir em 2 colunas, tá? Aqui vocês vão escrever todas as palavras com G, G-U, e aqui todas com Q-U, certo? Vocês olham lá no caça-palavras, por exemplo, eu achei a palavra preguiça. Preguiça é com G-U, né? Não é preguiça, é pregui, é Gui de guitarra, de Guilherme. Então, vocês vão pôr na coluna do G-U, tá? Essa atividade número 5. Atividade número 6 é uma que eu vou mandar com as palavrinhas e vocês vão ter que separar sílabas e dizer se essas palavras são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas, que também a gente já viu. Essa atividade número 6. Gente, agora atividade número 7. Se eu tô contando direitinho, atividade número 7 é um desafio. O meu desafio, ele tem 3 perguntas e algo para fazer. Como ele é um desafio, se vocês conseguirem responder uma pergunta, tá bom. Se conseguirem responder 2, tá ótimo. Se conseguirem responder as 3, tá melhor ainda, tá? Mas se vocês não souberem responder as 3, não tem problema, porque eu vou usar o que vocês me mandarem, o que vocês descobrirem. Podem pesquisar na internet, podem pesquisar em livros, podem pesquisar com pai, mãe, vô, dinda, dindo, fonte de pesquisa que vocês tiverem à mão. O desafio é o seguinte, tenho 3 perguntas. Como o nosso tema das nossas aulas é tempo agora, né? Vocês já viram que o tempo, por exemplo, agora a professora tá de casaco, né? Ó, tem até capuz no meu casaco. Ou seja, estamos num período que está frio, porque eu não estaria de casaco. Se vocês forem olhar o primeiro vídeo que a prof fez para vocês, eu estava de vestido de manga curta. Com o tempo, as roupas que eu faço no vídeo foram mudando. Por que será isso? Né? Então a pergunta é, e será que, outra coisa que eu queria que vocês pensassem, tá frio aqui, será que em todo o mundo, todo o planeta tá frio também? Só que uma criança que vive lá no Japão, ou lá na China, será que ela também lá também tá frio? Será que em todos os lugares tá frio? E por que isso, né? Então, as minhas perguntas do desafio são: primeiro, quais os nomes das estações do ano? Tá? Posso dar uma dica que são 4. Segundo, quando elas acontecem? Em que período, em que mês ela começa e em que mês ela termina? Tá? E a última pergunta, por que elas acontecem? Por que agora nós estamos no mês de junho? Por que hoje, no dia 14 de junho, a prof tá de casaco e tá com frio, né? Tá frio, se vocês pudessem ver meu pé, iam ver que eu tô de meia, de chinelinho, de velhinha. E por que lá no início, lá em março, a professora tava de chinelo, de dedo e de vestido, né? Por que lá não era frio e agora é frio? Por que isso acontece? O que acontece no mundo, no planeta, para que agora esteja frio e lá em março estava muito calor, estava quente? Então essas são as 3 perguntas que vocês vão ter que responder para mim. E como é um desafio, vocês podem responder elas 1, 2 ou as 3. Certo? E vocês podem me responder isso em forma de vídeo. Quem quiser aparecer no outro vídeo, na outra aula da semana que vem, me manda um vídeo me dizendo o que sabe sobre isso.
Sabe o nome das estações do ano? Sabe quando elas acontecem? Que mês que ela começa, que mês que ela termina? E sabe por que isso acontece? Faz um videozinho, me manda. E aí eu quero usar na próxima aula a explicação de vocês. E aí a gente vai retomar isso, eu vou explicar. E a gente vai ver, afinal de contas, por que isso acontece. Gente, então essa aqui é a última atividade que tem a ver com o nosso desafio. Bom, depois vocês vão lá no caderno de português e vão dividir o caderno em 4 partes, tá? E para cada uma dessas partes, vocês vão fazer um desenho que tem a ver com cada estação do ano, certo? E vão escrever 3 coisas que só tem naquela estação, que tem naquela estação, ou que vocês fazem, o que tem naquela estação, e o desenho para as 4. E essa é a última atividade que tem a ver com as 3 perguntinhas que a professora vai mandar para vocês. Para encerrar, vamos começar tudo de novo com os beijos da Prof. Romero. E para não ficar muito grande o vídeo, vou mandar para 4 alunos beijinhos, começar tudo novamente. E vai para Maria Eduarda, do 3º ano B, que me mandou um textinho que ela fez essa semana. Para Joana, que eu também recebi uma fotinho dela estudando, que vai aparecer aqui, Joana estudando. Para o Eduardo, que também recebi algumas atividades, inclusive da receita. O Eduardo fez um Doritos caseiro, Eduardo, guarda a receita para a prof depois. E para o Gustavo, que eu também não tinha falado ainda, e falei com o Gustavo por chamada de vídeo, matamos um pouquinho a saudade. E por último, para o Cauã, que também eu não tinha visto ainda e a professora conseguiu ver essa semana que passou em chamada de vídeo. Gente, bons estudos. Qualquer dúvida, manda para a prof. E beijo, até a próxima segunda com a parte 2 do tema tempo, aula de matemática.